Com o peso dos anos em meus ombros e a memória manchada pelo tempo, há uma história que minha alma se recusa a esquecer. Uma nódoa de pavor que nem mesmo a proximidade da morte consegue apagar. Eu era jovem, um médico recém-formado, com mais ambição do que juízo, e foi essa ambição que me levou à porta daquele esquecido casarão no outono de 1887. A carta que recebi era breve, escrita com uma caligrafia trêmula sobre um pergaminho amarelado. Solicitava minha presença urgente na propriedade dos Von Hess, uma família reclusa sobre a qual corriam boatos sombrios. Falava de uma doença estranha que acometia a filha mais nova, Elara. A oferta era generosa demais para ser recusada. Um veneno doce para a minha vaidade. A viagem foi um presságio. A estrada, que se desfazia da civilização, transformou-se numa trilha devorada pela névoa e por árvores retorcidas que pareciam garras arranhando o céu cinzento. O cocheiro, um homem local de poucas palavras e olhar assustado, me deixou nos portões de ferro corroído, recusando-se a entrar. Ele apenas fez o sinal da cruz e partiu em disparada, me deixando sozinho com o silêncio e a imponência fúnebre da mansão que se erguia contra a luz moribunda do dia. O ar dentro da casa era pesado, carregado com o cheiro de poeira, mofo e uma fragrância adocicada e doentia que eu não consegui identificar. Fui recebido pelo patriarca, o Sr. Von Hess, um homem cuja palidez era acentuada por olhos fundos e vazios. Ele me guiou por corredores onde tapeçarias desbotadas mostravam cenas de caçadas e banquetes, mas os rostos das figuras pareciam contorcidos em agonia. O único som era o eco dos nossos passos no mármore gelado. Elara estava em um quarto no final de uma longa ala, isolada do resto da casa. Ao entrar, o cheiro adocicado se intensificou, vindo da jovem deitada na cama. Ela era de uma beleza fantasmagórica, com a pele quase translúcida e cabelos negros espalhados pelo travesseiro como tinta derramada. Seus olhos, no entanto, estavam abertos, fixos no teto, e neles havia um terror antigo, uma sabedoria que não pertencia à sua idade. Ela não piscava. Os sintomas eram um enigma médico. O corpo dela estava frio, quase sem pulso, mas seus músculos permaneciam em uma rigidez antinatural. O mais perturbador, no entanto, eram as marcas que surgiam em sua pele. Desenhos finos e escuros, semelhantes a raízes ou veias negras, que pareciam crescer e se espalhar lentamente por seu corpo, pulsando com uma vida própria sob a epiderme pálida. As noites naquela casa eram uma provação. Sons arrastados vinham das paredes, sussurros indecifráveis pareciam dançar com o vento que açoitava as janelas. Certa noite, atraído por um lamento baixo, segui o som até a biblioteca proibida da família. A porta estava entreaberta. Lá dentro, à luz de um candelabro, vi a senhora Von Hess murmurando para um livro antigo de capa de couro escuro. Em sua mão, ela segurava um punhal de prata, e no chão, um complexo círculo de sal e símbolos arcanos estava desenhado. Escondido nas sombras, folheei um dos diários da família que encontrei em uma prateleira. As páginas falavam de um pacto, uma linhagem amaldiçoada a servir como receptáculo para uma entidade antiga, uma fome que despertava a cada geração. A doença não era uma enfermidade, era uma metamorfose, uma gestação. E as raízes negras na pele de Elara eram o selo da criatura que despertava dentro dela. Corri de volta para o quarto de Elara, o horror me dando forças. A porta estava escancarada. O senhor e a senhora Von Hess estavam ao lado da cama, o punhal de prata nas mãos dele. Elara se contorcia violentamente, sua boca se abrindo em um ângulo impossível, e de sua garganta não saía um grito humano, mas um som gutural, multifacetado, como o de 1000 insetos. As veias negras em sua pele agora brilhavam com uma luz esverdeada e pulsante. Entendi a verdade naquele instante de pânico absoluto. Eu não fui chamado para curá-la. Olhei para minhas mãos, para a minha maleta de médico.
O diário mencionava que o ritual final exigia o toque da ciência, uma intervenção de um homem de conhecimento para legitimar a transição, para enganar a ordem natural das coisas. Eu era a peça final do tabuleiro, o sacrifício. O meu conhecimento seria usado para dar à luz aquele horror. Antes que pudessem se virar para mim, o corpo de Elara se arqueou para trás, suas costas se partindo com um estalo medonho. Sua pele se rasgou, e da ferida aberta não saiu sangue, mas uma escuridão rastejante, uma massa de sombras e membros finos que se desenrolou como uma samambaia profana. A criatura se ergueu. Seus olhos eram pontos de luz fria na escuridão do quarto. E seu primeiro ato foi se virar para seus pais, os anfitriões de seu nascimento. Não esperei para ver o fim. Corri desesperadamente pelos corredores labirínticos. Os gritos inumanos daquela coisa e os urros de agonia dos Von Hess ecoando atrás de mim. Arrombei a porta da frente e me lancei na noite fria, correndo pela floresta sem olhar para trás, com o som daquela risada de 1000 vozes gravado em minha mente. Até hoje, quando o vento sussurra nas árvores, eu ouço o chamado daquela casa. E às vezes, no reflexo do espelho, juro ver finas linhas escuras começando a traçar caminhos sob a minha própria pele.